Senhora Presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputada Fatinha, senhoras deputadas presentes, Marta Rocha, senhores deputados presentes, Zaqueu Teixeira e meu amigo Valdec Nogueira, senhor, Coronel Jairo também presente, companheiros e companheiras que ocupam as dependências das galerias, servidores desta casa, aqueles que nos assistem pela TV, Alerj, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu realmente hoje, e quase sempre, todos os dias, as notícias que nós recebemos via mídia é motivo não só de tristeza, mas acima de tudo de indignação. Olha que a negociação que foi feita entre o Estado do Rio de Janeiro e o governo federal para que houvesse a possibilidade de assinar o termo de adesão, regime de recuperação fiscal, depois de muitas discussões aqui nesta casa, terminou-se aprovando a autorização do governo para a privatização da empresa SEDAI. Pois bem, e sempre dizia que isto era necessário, primeiro, para dar a condição do governo fazer empréstimo aos bancos, cerca de 3,5 bilhões de reais, a empresa SEDAI vale mais de 10 vezes este valor, com a justificativa de que esta medida era necessária para colocar em dia o salário do servidor do Estado do Rio de Janeiro, não só o salário, como também o pagamento do 13º referente a 2016. Pois bem, hoje diz o seguinte: simplesmente aquilo que era 3,5 bilhões de reais se transforma em 2,9 bilhões de reais. E por que isto acontece? Primeiro, isto aí significa desmoralizar quem que, representando o Estado do Rio de Janeiro, assinou exatamente o termo de adesão para que o Estado entrasse no programa de regime de recuperação fiscal. É uma desmoralização total. Não era 3,5 bilhões? Por que 3,5 bilhões de repente transforma-se em 2,9 bilhões? São 600 milhões a diferença, não é pouca coisa. E ao mesmo tempo a gente assiste à míngua, não só a vida dos servidores públicos totalmente precarizadas e sem receber, continua sem receber o salário, apesar de tudo aquilo que já foi aprovado nesta casa como uma compreensão daquilo que estava sendo um apelo do governador do Estado, numa movimentação ou numa campanha exatamente para a saída da crise. Então, isso daí realmente é uma vergonha para o nosso Estado. E por que isto acontece? Volto eu a fazer esse tipo de pergunta. Exatamente porque temos um governador que não tem legitimidade, não tem representação, expressão política e muito menos preparo para conduzir uma negociação como representante do Estado do Rio de Janeiro, que tinha como obrigação defender os interesses do nosso Estado. E não foi isso que aconteceu. De pires na mão, se submetendo da forma mais humilhante possível
aos propósitos do governo federal, que é um golpista também sem a mínima legitimidade. Interessante, tanto um como o outro, a aceitação por parte da sociedade é de 3% da população. Tanto o presidente da República como o governador do estado do Rio de Janeiro, 3%, ou seja, são governantes da margem de erro. Porque 3 para mais, 3 para menos, isso daqui desaparece. É um absurdo. Nós não podemos de forma alguma. O que acontece em relação ao governo federal, quer dizer, 3% aceitação da população do nosso país. Em contraposição, 97% de aceitação daquele Congresso lá, daquela Câmara dos Deputados. É uma vergonha. E a gente aqui não fica muito difícil, muito atrás não. Também o governador, 3% de aceitação por parte da sociedade, da população do estado do Rio de Janeiro, e provavelmente aqui nesta casa ele tem um percentual muito alto, porque consegue aprovar todas as matérias que são enviadas para cá, por mais absurdas que elas sejam, por pior que elas sejam no sentido daquilo que significa para a vida do servidor público, para a vida da população, para a vida da classe trabalhadora do nosso estado. Então é uma verdadeira vergonha, nós não podemos de forma alguma continuar admitindo isso. Será que não está na hora da gente começar a pensar, ou pelo menos tentar ouvir aquilo que é falado nas ruas, o grito do povo do estado do Rio de Janeiro, exigindo transformações, essas que têm que passar por esta casa, e aqui poucas bolas se dá para isto daí. A gente aqui sempre falou o problema das finanças, ou disto que é falado como falência das finanças do estado do Rio de Janeiro, não é um problema de despesa, é um problema de receita. Mas o que a gente vê, quando a gente discute aqui a questão dos benefícios fiscais, eles continuam existindo e sendo dados. A questão da dívida ativa, 70 bilhões de reais. E eles estão querendo agora contratar uma empresa, que inclusive, infelizmente, foi aprovado por esta casa, exatamente para trabalhar o programa de securitização da dívida. E sabe o que é? Vai securitizar única e exclusivamente aquilo que é considerado recebível de quem deve até 3 meses. Acima de 3 meses está fora. E a gente hoje ficou querendo perguntar ao pessoal da Secretaria de Fazenda, ao pessoal da Procuradoria-Geral do Estado, numa audiência pública, quanto que iria custar os trabalhos que estavam sendo contratados por que poderão ser contratados por esta empresa, e quanto que isto significa de entrada de dinheiro para os cofres do estado do Rio de Janeiro. A resposta não vem, a resposta não é incisiva, ou seja, ausência total de planejamento daquilo que se pretende colocar em prática como formas ou modos de se resolver o problema desta crise que é anunciada o tempo todo. No fundo, o que nós temos é o seguinte: você tem um governador sem a mínima legitimidade, um governador sem a mínima expressão política e um governador totalmente despreparado. Então, qual a autoridade que este governador tem para, representando o estado do Rio de Janeiro, defender os interesses do estado e, num processo de negociação, ao final dele, trazer condições de vida digna para a população do estado do Rio de Janeiro?
E não é isso que a gente está assistindo, muito pelo contrário, é uma mentira atrás da outra. Tudo que está se fazendo, vendendo aquilo que o Estado possui como riqueza, a justificativa é que é exatamente para colocar em dia o salário do servidor público do Estado do Rio de Janeiro, e esse salário nunca é colocado em dia. Então, companheiros, eu acho que a gente vai ter que realmente se debruçar mais um pouco em cima disto que é muito sério e começar a ter uma outra atitude como legislativo do Estado do Rio de Janeiro, diferente, porque a nossa função aqui é exatamente defender os interesses da população desse Estado, é fazer tudo o que for possível e impossível para dar uma vida mais digna para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.